Quando a família Costa descobriu que alguém havia pedido em casamento a filha problemática e causadora de escândalos, a enviaram como se fosse lixo descartado da forma mais cruel que conseguiram imaginar, sem saber que estavam entregando exatamente o tesouro mais raro que o vinicultor da Serra Gaúcha sonhava em encontrar. A carta chegou numa manhã de terça-feira, trazida pelo carteiro que mal conseguia esconder o sorriso malicioso no rosto. Ele sabia exatamente o que aquele envelope representava para a família Costa. Todos em São Paulo sabiam. Quando entregou o papel nas mãos de Carlos Costa, o patriarca da família, o homem abriu o lacre com a curiosidade de quem espera notícias importantes, mas encontrou algo muito melhor. Uma oportunidade de ouro. Rodrigo Silva, o vinicultor mais próspero de Bento Gonçalves, estava pedindo a mão de uma das filhas Costa em casamento. O homem havia construído um império vinícola do nada, possuía mais terras e prestígio do que qualquer outro produtor na Serra Gaúcha, e sua reputação de trabalhador honesto ecoava por todo o sul do país. Era exatamente o tipo de genro que qualquer família desejaria ter. O problema era que Rodrigo Silva havia pedido especificamente Clara. Carlos chamou a esposa Helena e as duas filhas mais velhas para a sala de estar. Beatriz, a primogênita de 27 anos, sentou-se com a postura perfeita que havia aprendido desde criança. Isabela, de 25 anos, ajeitou o vestido com a elegância natural que sempre a acompanhava. As duas eram o orgulho da família. Lindas, educadas, obedientes e casadoras. Qualquer homem com juízo escolheria uma delas. Leiam isso, disse Carlos, estendendo a carta com um sorriso que não chegava aos olhos. Helena pegou o papel e começou a ler em voz alta. À medida que as palavras saíam de sua boca, o sorriso em seu rosto crescia de forma quase perturbadora. As filhas trocaram olhares confusos, até que a mãe chegou à parte onde Rodrigo mencionava especificamente o nome de Clara como a noiva desejada. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma gargalhada de Beatriz. Isabela logo a acompanhou, e em poucos segundos, a sala inteira ecoava com o som de risadas que não tinham nada de alegres. Eram risadas cruéis, carregadas de uma satisfação mórbida. Ele pediu a Clara, repetiu Helena, como se precisasse confirmar o que havia acabado de ler. O homem mais rico e respeitado da Serra Gaúcha pediu nossa Clara em casamento. Isso é perfeito, disse Carlos batendo as mãos numa única palma. Simplesmente perfeito. Se você chegou aqui agora e ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que mexem com o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo. Adoramos saber até onde chegam nossas histórias. Clara não estava na sala durante essa conversa. Ela estava nos fundos da casa cuidando da avó doente, como fazia todos os dias desde que a senhora havia adoecido. Era sempre ela quem assumia as responsabilidades mais difíceis, os cuidados que ninguém mais queria fazer, as tarefas que sujavam as mãos ou exigiam paciência. Enquanto aplicava compressas frias na testa da vovó Maria, Clara podia ouvir as risadas vindas da sala de estar. Não era incomum sua família rir às suas custas, mas havia algo diferente naquele riso. Algo mais cruel, mais calculista. A verdade sobre Clara Costa era complexa demais para caber nas percepções limitadas de sua família. Aos 24 anos, ela havia se tornado um problema que crescia a cada dia, não porque fosse desobediente ou rebelde no sentido tradicional, mas porque possuía algo muito mais perigoso: um senso de justiça inabalável e a coragem para agir de acordo com ele. 3 anos antes, quando descobriu que o juiz local estava aceitando propinas para favorecer empresários corruptos, foi Clara quem reuniu as provas e as entregou às autoridades competentes. O escândalo resultante custou à família Costa uma série de negócios lucrativos que dependiam da corrupção judicial. Carlos nunca a perdoou por isso.
No ano seguinte, ela expôs um esquema onde comerciantes locais aumentavam artificialmente os preços de alimentos básicos durante crises econômicas, aproveitando-se do desespero das famílias mais pobres. Novamente, sua intervenção custou dinheiro à família, que tinha participação silenciosa nesses lucros inflados. O padrão se repetia constantemente. Clara via uma injustiça. Investigava por conta própria e tomava providências para corrigi-la, sem se importar com as consequências financeiras para sua família. Para os Costa, que haviam construído sua fortuna navegando nas águas turvas entre a legalidade e a conveniência, ter uma filha com consciência moral era um pesadelo constante. Mas havia outra razão pela qual riam com tanta satisfação ao ler a carta de Rodrigo. Clara, aos olhos de sua família, era fisicamente inadequada para um casamento de prestígio. Enquanto suas irmãs possuíam a beleza delicada e refinada que a sociedade esperava de moças respeitáveis, Clara tinha uma aparência mais robusta, mãos calejadas de trabalho duro e um rosto marcado por expressões de determinação que sua mãe considerava masculinas demais. O que não conseguiam ver, ou se recusavam a ver, era que a força física de Clara refletia sua força de caráter, que suas mãos calejadas contavam a história de alguém que nunca recuou diante do trabalho honesto, que suas expressões determinadas revelavam uma alma incapaz de aceitar a injustiça passivamente. E foi exatamente essa força de caráter que havia chamado a atenção de Rodrigo Silva 5 anos antes, durante um encontro que mudaria o destino de ambos para sempre. 5 anos antes, a Feira Livre do Mercadão fervilhava com o movimento típico das manhãs de sábado. Comerciantes gritavam seus preços, crianças corriam entre as barracas e o cheiro de pastel misturava-se com o aroma de café fresco. Rodrigo havia chegado cedo para comprar mudas e equipamentos para a vinícola, mas acabou ficando mais tempo do que planejava por causa de uma cena que chamou sua atenção. Perto da barraca de tecidos, 3 jovens mulheres conversavam com um comerciante. 2 delas, claramente irmãs, examinavam os materiais com o cuidado de quem havia sido educada para reconhecer qualidade. Seus vestidos eram impecáveis, seus cabelos arrumados com perfeição, e suas maneiras revelavam o refinamento de uma educação esmerada. A terceira jovem, no entanto, parecia pertencer a um mundo completamente diferente. Enquanto as irmãs discutiam sobre a qualidade dos tecidos, ela olhava constantemente ao redor, como se estivesse procurando por algo ou alguém. Suas roupas, embora limpas e bem cuidadas, eram claramente mais simples. Suas mãos não tinham a delicadeza protegida das irmãs. Eram mãos que conheciam o trabalho. Foi quando Rodrigo ouviu os gritos que tudo mudou. Do outro lado da praça, perto do curral onde ficavam os animais à venda, uma confusão havia começado. Um comerciante baixo e gordo gritava com um homem idoso e magro, acusando-o de tentar roubar uma de suas galinhas. O velho, claramente assustado, tentava explicar que havia apenas tocado no animal para verificar se estava saudável antes de fazer uma oferta de compra. "Ladrão desgraçado!" vociferava o comerciante, atraindo a atenção de curiosos. "Tentando roubar minha mercadoria na cara dura!" O homem idoso, com lágrimas nos olhos, implorava para que alguém acreditasse em sua versão. Sua roupa rasgada e seus pés descalços denunciavam sua condição de extrema pobreza. Era óbvio que ele mal tinha dinheiro para comprar comida, quanto mais para roubar galinhas em plena luz do dia numa feira cheia de gente. Rodrigo observou a cena com indignação crescente. Conhecia bem aquele comerciante, Antônio Ferreira, um homem conhecido por suas práticas desonestas e por se aproveitar dos mais vulneráveis. Era claro que estava acusando falsamente o idoso, provavelmente para criar um espetáculo e assustar outros pobres que pudessem tentar pechinchar seus preços. Mas antes que Rodrigo pudesse intervir, alguém se adiantou. A terceira jovem, que estava na barraca de tecidos, havia deixado as irmãs para trás e caminhava com determinação em direção à confusão. Seus passos eram firmes,
seus ombros eretos, e havia algo em sua postura que fazia as pessoas automaticamente abrirem caminho para ela passar. "Para com isso imediatamente!" disse ela, plantando-se entre o comerciante e o idoso. Sua voz era clara e forte, carregada de uma autoridade natural que fez Antônio Ferreira parar de gritar por alguns segundos. "E quem é você para me dar ordens, mocinha?" rosnou o homem. Mas Rodrigo percebeu que havia uma nota de incerteza em sua voz. "Sou alguém que estava observando esta barraca há 10 minutos e viu exatamente o que aconteceu", respondeu a jovem, cruzando os braços. "Esse senhor tocou na galinha por 3 segundos, perguntou o preço, e quando você disse que custava o dobro do valor normal, ele agradeceu e se afastou. Em nenhum momento tentou levar nada." A multidão que havia se formado começou a murmurar. Várias pessoas confirmaram que também haviam visto a interação entre o comerciante e o idoso, e que a versão da jovem correspondia ao que haviam presenciado. Antônio Ferreira percebeu que estava perdendo o controle da situação. "Você não viu nada?" "Tá mentindo para defender esse ladrão." Foi então que a jovem fez algo que deixou Rodrigo completamente impressionado. Ela tirou uma pequena carteira de dentro do vestido, contou algumas notas e as estendeu para o comerciante. "Quanto custa a galinha?" perguntou com calma. R$ 20, respondeu Antônio, confuso com a mudança de direção da conversa. "Aqui estão R$ 20, disse ela, colocando as notas na mão dele. "Agora a galinha é minha." Ela se virou para o idoso e estendeu o animal para ele. "Para o senhor, para sua família." O homem idoso ficou em choque, tentando recusar o presente, mas a jovem insistiu com tanta gentileza que ele finalmente aceitou com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mas eu não posso aceitar isso, moça. A senhorita não me conhece." "Não preciso conhecer para saber que o senhor é uma pessoa honesta", respondeu ela, sorrindo pela primeira vez desde que Rodrigo começara a observá-la. "E que tem uma família esperando pelo senhor em casa." Enquanto o idoso se afastava segurando a galinha como se fosse o maior tesouro do mundo, Rodrigo notou que as 2 irmãs da jovem haviam chegado perto, e suas expressões revelavam uma mistura de vergonha e irritação. "Clara, o que você fez agora?" perguntou a mais velha com uma voz carregada de desaprovação. "Apenas o que era certo", respondeu Clara, limpando as mãos no vestido. "Você gastou dinheiro da família com um estranho." "Papai vai ficar furioso." "Então eu explico para ele", disse Clara com uma tranquilidade que impressionou Rodrigo ainda mais. As irmãs a arrastaram dali, resmungando sobre comportamento inadequado e sobre como ela sempre arrumava problemas. Mas Rodrigo continuou observando enquanto se afastavam, notando como Clara caminhava com a cabeça erguida, sem demonstrar nenhum arrependimento pelo que havia feito. Naquele momento, algo se acendeu no peito de Rodrigo. Ele havia acabado de presenciar algo raro, uma pessoa que agia de acordo com sua consciência, independentemente das consequências sociais ou financeiras. Uma pessoa que via o sofrimento alheio e não conseguia simplesmente ignorar. Ele perguntou discretamente a alguns conhecidos sobre a família das jovens e descobriu que se tratava dos Costa. As 2 mais velhas eram Beatriz e Isabela, conhecidas por sua beleza e educação refinada. A mais nova era Clara, sobre quem as opiniões se dividiam drasticamente. Alguns a descreviam como problemática, teimosa, alguém que se metia onde não era chamada. Outros, especialmente pessoas mais simples, falavam dela com admiração e gratidão, contando histórias de pequenos atos de bondade que ela havia feito sem esperar nada em troca. Rodrigo sabia qual versão era a verdadeira. E a partir daquele dia, Clara Costa nunca mais saiu de seus pensamentos. De volta à sala dos Costa, a conspiração familiar tomava forma com a precisão de um plano militar. Carlos caminhava de um lado para outro, as mãos entrelaçadas nas costas, enquanto um sorriso cruel se espalhava por seu rosto. Helena permanecia sentada, relendo a carta pela 3ª vez.
5 anos, murmurou Carlos, parando de repente. 5 anos lidando com os problemas que essa menina nos causa, e agora aparece um homem pedindo especificamente por ela. Beatriz ajeitou uma mecha de cabelo loiro atrás da orelha. Pai, você acha que ele sabe sobre os incidentes? Impossível, respondeu Helena com convicção. Rodrigo Silva mora em Bento Gonçalves, a 1000 quilômetros daqui. Se soubesse da reputação dela, jamais faria esse pedido. Isabela se levantou e foi até a janela, observando Clara que pendurava roupas no varal dos fundos. Olhem para ela, sempre trabalhando, sempre séria. Nenhum homem daqui quis casar com ela. É óbvio que esse vinicultor não sabe no que está se metendo. E é exatamente isso que torna essa situação tão perfeita, disse Carlos, batendo o punho na mesa com satisfação. Ele está esperando receber uma esposa adequada, educada, submissa. Imaginem a surpresa quando descobrir que escolheu nossa Clara. A maldade do plano era simples e devastadora. Responderiam à carta de Rodrigo confirmando o casamento, mas não mencionariam nada sobre a personalidade verdadeira de Clara. Deixariam o homem descobrir sozinho que havia pedido a mão da filha mais problemática da família. Quando ele descobrir o tipo de mulher que ela realmente é, continuou Carlos, vai ser tarde demais. O casamento já vai ter acontecido e ela vai ser problema dele, não nosso. Helena dobrou a carta cuidadosamente. E o melhor de tudo é que ela vai ficar longe o suficiente para não interferir mais nos nossos negócios. 1000 quilômetros de distância é uma bênção. O que não sabiam era que do lado de fora da sala, Clara havia parado de pendurar as roupas e estava encostada na parede, ouvindo cada palavra da conversa. Seu coração batia tão forte que ela temia que alguém pudesse escutá-lo. As palavras da família ecoavam em sua mente como pedras atiradas numa superfície calma. Problema dele, não nosso. Tarde demais. Uma bênção. Era assim que haviam, como um fardo que finalmente haviam conseguido descartar no primeiro homem disposto a aceitá-la. Clara fechou os olhos e apoiou a testa na madeira fria da parede. Durante 24 anos, ela havia tentado conquistar o amor e o respeito de sua família. Havia cuidado da vovó doente, assumido as tarefas mais difíceis da casa, tentado ser uma filha obediente. Mas nada disso importava, porque ela havia cometido o crime imperdoável de ter uma consciência. As lágrimas que ela vinha segurando há anos finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma libertação dolorosa. Finalmente, ela entendia que nunca seria amada por aquelas pessoas, não importava o que fizesse. Para eles, ela sempre seria o defeito da família, a filha que nasceu errada. Mas enquanto enxugava as lágrimas com as costas da mão, Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Se queriam se livrar dela tão desesperadamente, se consideravam que enviá-la para um estranho era uma vingança adequada, então ela faria disso uma vitória. Não iria para aquele casamento como uma vítima, iria como uma mulher que finalmente entendeu seu próprio valor, independentemente da opinião de sua família. Se Rodrigo Silva descobrisse quem ela realmente era e decidisse rejeitá-la, pelo menos ela teria a dignidade de não ter mentido sobre sua natureza. A segunda-feira chegou com um céu nublado que parecia refletir perfeitamente o estado de espírito da casa dos Costa. Clara havia passado a semana anterior em estado de preparação silenciosa. Arrumou suas poucas posses numa mala pequena e gasta que havia pertencido à avó. Não tinha muitas roupas. A família nunca havia investido em seu guarda-roupa como fazia com as irmãs, mas cuidou para que cada peça estivesse limpa e bem passada. O carro que levaria Clara à vinícola de Rodrigo chegou pontualmente às 8 da manhã. Tenha uma boa viagem, filha, disse Carlos, beijando-a na bochecha com uma demonstração de afeto que Clara sabia ser puramente teatral. Esperamos que seja muito feliz em sua nova vida. Escreva pra gente, acrescentou Helena,
embora seu tom sugerisse que não esperava nem desejava realmente receber correspondência. Beatriz e Isabela acenaram da varanda, seus sorrisos brilhantes demais para serem sinceros. Clara subiu no carro sem olhar para trás. A única pessoa que realmente sentiria falta era a vovó Maria, que havia lhe sussurrado naquela manhã. Você vai ser feliz, minha menina. Você tem um coração bom. Isso sempre encontra seu lugar no mundo. A viagem até a vinícola de Rodrigo levaria aproximadamente 12 horas, passando por rodovias que cortavam diferentes estados. Clara aproveitou o tempo para organizar seus pensamentos e preparar-se mentalmente para o encontro que definiria seu futuro. Havia pensado muito sobre o que sabia de Rodrigo Silva. Pelos comentários que escutara ao longo dos anos, era conhecido como um homem justo, trabalhador e próspero. Nunca havia se casado, o que aos 35 anos era considerado inusual, mas não necessariamente problemático. O que mais intrigava Clara era o fato de ele ter pedido especificamente por ela. Suas irmãs eram objetivamente mais bonitas, mais bem educadas nas artes femininas, mais adequadas para um casamento de prestígio. Por que um homem bem-sucedido escolheria justamente a filha que a própria família considerava problemática? Conforme o carro se aproximava do destino, a paisagem começou a mudar. As propriedades se tornavam maiores e mais bem cuidadas, os campos mais organizados, as vinhas visivelmente mais saudáveis. Era óbvio que estavam entrando numa região de prosperidade real, não da prosperidade questionável que caracterizava os negócios de sua família. Finalmente, o motorista anunciou que haviam chegado à Vinícola Silva. Clara olhou pela janela do carro e sentiu sua respiração faltar por um momento. A propriedade era impressionante, não ostensiva, mas sólida e bem planejada. A casa principal era grande o suficiente para abrigar uma família numerosa, construída em pedra com uma varanda ampla que convidava ao descanso. As adegas e celeiros estavam organizados de forma funcional, e por toda parte havia sinais de que aquele lugar era administrado por alguém que realmente entendia de viticultura. Mas o que mais chamou a atenção de Clara foi o homem que saiu da casa para recebê-la. Rodrigo Silva era mais alto do que ela imaginava, com ombros largos que falavam de anos de trabalho físico. Seus cabelos escuros tinham algumas mechas grisalhas nas têmporas, e seu rosto mostrava as marcas de quem passava muito tempo ao sol. Mas foram seus olhos que a fizeram reconhecer algo familiar. Os mesmos olhos atentos e inteligentes que a haviam observado na feira 5 anos antes. Ele a havia observado naquele dia. Ela tinha certeza disso agora. A forma como ele a olhava enquanto o motorista a ajudava a descer do carro não era o olhar de um homem vendo uma estranha pela primeira vez. Era o olhar de alguém que a reconhecia. Senhorita Clara, ele disse, aproximando-se com passos medidos. Sua voz era profunda e calma, carregada de uma gentileza que fez algo se mexer no peito dela. Seja bem-vinda à Vinícola Silva. Senhor Rodrigo, respondeu ela, fazendo uma pequena reverência. Obrigada por me receber. Ele pegou sua mala das mãos do motorista e gesticulou em direção à casa. Deve estar cansada da viagem. Que tal entrarmos para conversarmos com mais conforto? Enquanto caminhavam lado a lado em direção à varanda, Clara sentiu uma estranha mistura de nervosismo e alívio. Havia algo na presença de Rodrigo que a tranquilizava. Ele não parecia o tipo de homem que faria julgamentos apressados, ou que esperaria que ela fosse alguém que não era. A sala de estar da casa de Rodrigo era simples, mas aconchegante. Móveis de madeira maciça, alguns livros espalhados sobre uma mesa lateral e uma lareira que irradiava calor suave. Clara sentou-se numa poltrona confortável, tentando esconder o nervosismo que crescia em seu peito. Rodrigo serviu café em xícaras de porcelana delicada, um toque de refinamento que ela não havia esperado. Como foi a viagem? Perguntou ele, sentando-se na poltrona ao lado dela. Havia uma distância respeitosa entre eles, mas Clara notou que ele a observava com atenção. Tranquila, obrigada,
respondeu ela segurando a xícara entre as mãos. Sua propriedade é linda. Deve ter levado anos para construir tudo isso. 10 anos de trabalho constante, disse Rodrigo com um orgulho discreto. Comprei a terra quando não passava de vinhas abandonadas. Cada adega, cada cerca, cada plantação foi planejada e construída aos poucos. Clara se sentiu impressionada. Conhecia o valor do trabalho duro e podia reconhecer os resultados quando os via. Deve ser gratificante ver tudo isso crescer pelas suas próprias mãos. É, concordou ele. Mas uma propriedade desse tamanho pede uma família. Uma casa vazia, por maior que seja, continua sendo só uma casa vazia. Houve um momento de silêncio enquanto ambos bebiam o café. Clara sabia que chegara a hora das conversas sérias, das perguntas que definiriam se aquele encontro levaria a um casamento ou a uma despedida educada. Senhor Rodrigo, começou ela, colocando a xícara de volta no pires. Preciso lhe fazer uma pergunta direta. Por favor, disse ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Por que me pediu especificamente? Minhas irmãs são mais bonitas, mais bem educadas nas artes que se esperam de uma esposa. Qualquer homem sensato escolheria uma delas. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. Clara viu algo mudando em sua expressão. Uma decisão sendo tomada. Posso ser igualmente direto? Perguntou ele. Por favor. Porque eu te vi numa feira há 5 anos. Vi o que você fez por um homem idoso que estava sendo falsamente acusado de roubo. Vi você gastar seu próprio dinheiro para comprar uma galinha e dar a ele, sem esperar nada em troca. Clara sentiu o sangue subir ao rosto. Você estava lá? Estava. E passei 5 anos pensando na mulher que teve coragem de fazer o que era certo, mesmo sabendo que sua família ia desaprovar. Rodrigo se inclinou ainda mais para a frente. Senhorita Clara, eu não quero uma esposa bonita e silenciosa. Quero uma companheira que tenha força moral para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. As palavras dele a atingiram como um raio. Durante toda a sua vida, sua família a havia criticado exatamente pelas qualidades que Rodrigo estava elogiando. Era como se o mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo. Mas você deve saber, disse ela, encontrando coragem para continuar sendo honesta, que minha família me considera problemática. Me enviaram aqui porque querem se livrar de mim, não porque acham que eu seria uma boa esposa para você. Eu suspeitava disso, respondeu Rodrigo com calma. A rapidez com que aceitaram meu pedido era reveladora. E mesmo sabendo, você ainda quer casar comigo? Rodrigo se levantou e caminhou até a janela, olhando para os campos que se estendiam além da casa. Clara, posso te contar uma coisa sobre mim mesmo? Claro. Eu poderia ter me casado com qualquer uma de uma dúzia de mulheres nos últimos 10 anos. Todas bonitas, todas de famílias respeitáveis, todas que teriam sido escolhas sensatas. Ele se virou para encará-la. Mas toda vez que eu considerava casamento, pensava naquela moça da feira que defendeu um estranho e nenhuma outra mulher conseguia se comparar com essa lembrança. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você não me conhece realmente. Posso te decepcionar. Ou pode ser exatamente o que minha vida está precisando, disse ele, voltando a se sentar. Clara, posso fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Que a gente passe algumas semanas se conhecendo de verdade, sem pressão, sem expectativas impossíveis. Se no final desse tempo descobrirmos que somos compatíveis, a gente se casa. Se não, eu te ajudo a encontrar uma situação adequada, seja voltando para sua família ou encontrando outro arranjo que te faça feliz. A generosidade da oferta deixou Clara sem palavras. Você faria isso? Mesmo que eu decidisse não casar com você? Faria, porque uma mulher com seu caráter merece ter escolhas na vida. Não só ser empurrada de uma situação infeliz para outra. Pela primeira vez em anos,
Clara sentiu algo que havia quase esquecido: esperança. E se eu aceitar essa proposta? Disse ela lentamente. Você promete que eu posso ser completamente honesta sobre quem eu sou? Mesmo que algumas coisas sobre mim te incomodem? Especialmente então, respondeu Rodrigo. Mentiras e fingimentos são uma base terrível para qualquer relacionamento, principalmente um casamento. Clara respirou fundo. Então, aceito sua proposta, mas com uma condição. Qual? Que você também seja completamente honesto comigo sobre suas expectativas, seus medos, seus sonhos. Se vamos nos conhecer de verdade, isso tem que funcionar nos dois sentidos. Rodrigo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele desde que chegara. Combinado. Eles apertaram as mãos para selar o acordo, e Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço ao toque dele. Havia algo naquele homem que a fazia sentir-se segura e desafiada ao mesmo tempo, como se ele pudesse lidar com sua força sem tentar diminuí-la. As semanas seguintes passaram como um sonho para Clara. Cada manhã trazia novas descobertas sobre a vida na vinícola, sobre Rodrigo e, surpreendentemente, sobre ela mesma. Pela primeira vez na vida, estava num ambiente onde suas opiniões não eram apenas toleradas, mas ativamente solicitadas. Rodrigo cumpria sua promessa de honestidade completa. Durante suas caminhadas pela propriedade, compartilhava seus planos para expandir a produção de vinho, seus sonhos de construir uma escola para os filhos dos trabalhadores e suas preocupações sobre as secas que ocasionalmente assolavam a região. Clara descobriu que possuía ideias valiosas sobre gestão rural, ideias que nasciam de sua natural capacidade de observação e sua preocupação com o bem-estar das pessoas. E se construíssemos um sistema de cisternas conectadas? Sugeriu ela numa tarde, enquanto observavam os trabalhadores carregarem água para as vinhas. Assim, mesmo durante a seca, teríamos reservas suficientes. Rodrigo parou de caminhar e a olhou com admiração. Isso é brilhante. Por que eu não pensei nisso antes? Porque você pensa como um homem que sempre teve recursos, respondeu Clara honestamente. Eu penso como alguém que cresceu vendo pessoas sofrerem por falta de planejamento. Era esse tipo de troca que fazia o coração de Rodrigo bater mais rápido. Clara não apenas possuía um senso de justiça admirável, mas também uma inteligência prática que complementava perfeitamente suas próprias habilidades. Mas não eram apenas os aspectos práticos da vida que os aproximavam. Durante as longas conversas ao final do dia, sentados na varanda observando o pôr do sol sobre as montanhas, descobriram uma compatibilidade emocional que surpreendia a ambos. Me conta sobre sua família, pediu Rodrigo uma dessas tardes. Clara hesitou por um momento, mas depois decidiu manter sua promessa de honestidade completa. Eles me veem como um erro, como alguém que nasceu com defeitos que não conseguem corrigir. Que tipo de defeitos? Eu me importo demais com estranhos. Faço perguntas inconvenientes. Não consigo fingir que não vejo injustiças. Clara olhou para as mãos. Minha mãe sempre disse que uma dama deve ser como uma boneca bonita, vista, mas não ouvida. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. E o que você acha disso? Acho que uma vida sem propósito não vale a pena ser vivida. Se você tem a capacidade de ajudar alguém ou melhorar uma situação, como pode simplesmente ignorar? Exatamente, disse Rodrigo com convicção. Clara, você sabe qual é a diferença entre você e suas irmãs? Elas são bonitas, são decorativas. Você é transformadora. Ele se virou para encará-la completamente. Suas irmãs podem embelezar uma sala, mas você pode mudar uma vida, transformar uma comunidade. Isso é infinitamente mais valioso. As palavras dele tocaram algo profundo na alma de Clara. Pela primeira vez, alguém não apenas aceitava suas características mais problemáticas, mas as via como virtudes. Conta pra gente nos comentários. Você faria o que a Clara fez?
Deixaria sua família para casar com alguém que mal conhece, mas que te valoriza de verdade? Conforme os dias passavam, a atração entre eles crescia de forma natural e intensa. Não era apenas o respeito mútuo ou a compatibilidade intelectual. Havia uma química física que se manifestava nos olhares prolongados, nos toques casuais que pareciam durar mais do que o necessário, na forma como o coração de Clara acelerava quando Rodrigo sorria. Uma noite, enquanto caminhavam pelo vinhedo sob a luz das estrelas, Rodrigo parou repentinamente. Clara, preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu não planejei que acontecesse tão rápido, mas... Ele respirou fundo. Eu estou me apaixonando por você. Não pela ideia de você que eu carregava na cabeça há 5 anos, mas pela mulher real que você é. O coração de Clara parecia que ia explodir no peito. Rodrigo, eu sei que prometemos só nos conhecer sem pressão, continuou ele. E eu mantenho essa promessa. Se você precisar de mais tempo ou se decidir que não sente o mesmo... Eu sinto o mesmo, o interrompeu ela, sua voz saindo num sussurro. Também estou me apaixonando. Pela sua gentileza, sua honestidade, pela forma como você me faz sentir que posso ser eu mesma sem medo. Rodrigo se aproximou, levantando a mão para tocar suavemente o rosto dela. Posso te beijar? Em resposta, Clara se ergueu na ponta dos pés, encontrando os lábios dele com os seus. O beijo foi suave no início, tentativo, mas depois se aprofundou numa intensidade que fez ambos tremerem. Quando se separaram, permaneceram abraçados sob as estrelas, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais 2 estranhos testando uma possibilidade. Eram 2 pessoas que haviam encontrado algo raro e precioso uma no outra. Casa comigo? Sussurrou Rodrigo contra os cabelos dela. Não porque foi arranjado por nossas famílias, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. Sim, respondeu Clara sem hesitar. Sim, eu quero casar com você. O casamento de Clara e Rodrigo aconteceu numa manhã ensolarada de sábado na pequena igreja de Bento Gonçalves. A cerimônia foi simples, mas carregada de uma emoção que tocou todos os presentes. A família Costa não compareceu. Enviaram apenas uma carta fria, parabenizando o casal e desejando boa sorte no matrimônio. Clara leu a correspondência na manhã do casamento e a jogou no fogo da lareira, sem demonstrar qualquer emoção. Aquela família pertencia ao seu passado. Sua nova vida estava começando. Rodrigo, por outro lado, havia convidado todos os trabalhadores da vinícola e suas famílias, amigos de outras propriedades, e até mesmo algumas pessoas humildes da cidade que Clara havia ajudado ao longo dos anos. A igreja estava lotada de gente que realmente os amava. Durante a cerimônia, quando Rodrigo segurou as mãos de Clara e prometeu amá-la, protegê-la e respeitá-la por toda a vida, ela viu lágrimas de emoção nos olhos dele. A festa depois do casamento foi memorável. Os convidados dançaram até tarde, comeram a farta comida preparada pelas mulheres da região e celebraram uma união que todos podiam ver que estava baseada em amor verdadeiro. Clara nunca havia se sentido tão cercada de carinho e aceitação. Mas a verdadeira surpresa veio 3 meses depois, quando Carlos Costa apareceu inesperadamente na vinícola. Clara estava no jardim colhendo flores para enfeitar a mesa do jantar, quando viu o carro familiar subindo pela estrada. Seu primeiro impulso foi de pânico, mas então se lembrou de que não era mais a filha rejeitada e vulnerável. Era Clara Silva, dona de sua própria casa, casada com um homem que a respeitava. Rodrigo saiu de casa ao ouvir o barulho do carro, posicionando-se naturalmente ao lado da esposa. Sua presença era um lembrete silencioso de que Clara não estava mais sozinha para enfrentar sua família. Carlos desceu do carro com uma expressão que Clara nunca havia visto antes, uma mistura de desconforto e algo que parecia quase respeito. Clara, disse ele tirando o chapéu.
Rodrigo. Ele acenou para o marido dela com uma cortesia que parecia forçada. Pai, respondeu Clara friamente. O que o traz aqui? Carlos olhou ao redor da propriedade, claramente impressionado com o que via. A vinícola havia prosperado ainda mais nos últimos meses, com melhorias que refletiam a parceria perfeita entre Rodrigo e Clara. Vim conversar sobre alguns negócios, disse Carlos finalmente. Que tipo de negócios? Perguntou Rodrigo, seu braço envolvendo protetivamente a cintura de Clara. Carlos respirou fundo, como se estivesse prestes a engolir algo amargo. Vocês devem ter ouvido sobre os problemas que surgiram em nossa região. O juiz foi preso por corrupção. Várias famílias estão sendo investigadas por participação em esquemas de corrupção e apropriação indébita. Sua família? Perguntou Clara, embora já soubesse a resposta. Nossa família pode enfrentar algumas dificuldades financeiras. A ironia da situação não passou despercebida por Clara. As mesmas atividades ilegais que ela havia tentado expor anos atrás finalmente estavam sendo investigadas por autoridades federais. E o que isso tem a ver com a gente? Perguntou Rodrigo. Carlos olhou diretamente para Clara. Estávamos pensando se você poderia interceder por nós. Talvez usar sua influência com seu marido para nos ajudar financeiramente durante esse período difícil. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Clara olhou para o homem que havia passado 24 anos a fazendo sentir-se inadequada, que a havia enviado para longe como se fosse um castigo para Rodrigo, que havia celebrado quando pensou que estava se livrando dela para sempre. Pai, disse ela finalmente, sua voz calma, mas firme. Durante toda a minha vida, vocês me disseram que eu era um problema, que minhas opiniões eram inconvenientes, que minha consciência era um defeito. Me enviaram para cá acreditando que era uma vingança contra meu marido. Carlos baixou os olhos, claramente desconfortável. Mas agora que precisam de ajuda, de repente eu sou alguém cuja influência vale alguma coisa? Clara, você é nossa filha. Não, o interrompeu ela. Uma filha é amada, protegida, valorizada. Eu era um fardo que vocês finalmente conseguiram descartar. A diferença é que vocês pensaram que estavam me castigando, mas na verdade me deram o maior presente da minha vida. Rodrigo apertou suavemente a mão de Clara, um gesto de apoio silencioso. Não vou ajudar vocês financeiramente, continuou ela. Não porque não tenho compaixão, mas porque ajudar vocês seria facilitar a continuação das mesmas práticas corruptas que sempre critiquei. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vivam com as consequências. Carlos ficou vermelho de raiva. Depois de tudo o que fizemos por você? O que vocês fizeram por mim? Perguntou Clara, sua voz subindo ligeiramente. Me fizeram sentir inadequada por ter consciência? Me castigaram por defender o que é certo? Ou me enviaram para longe pensando que estavam prejudicando um homem inocente? Te criamos, alimentamos, educamos. Vocês fizeram o mínimo que a lei exige de pais, mas nunca me amaram pelo que eu sou. Rodrigo me conheceu há apenas alguns meses e me valoriza mais do que vocês em toda uma vida. Carlos olhou para Rodrigo com raiva. E você vai permitir que sua esposa fale assim com o próprio pai? Rodrigo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Senhor Carlos, minha esposa é livre para expressar suas opiniões. Na verdade, foi exatamente por isso que me casei com ela, pela coragem que vocês sempre tentaram destruir. Percebendo que não conseguiria o que queria, Carlos voltou para o carro com raiva. Antes de partir, gritou uma última ofensa. Vocês vão se arrepender disso! Clara e Rodrigo ficaram de mãos dadas, observando o carro se afastar. Quando desapareceu de vista, Clara se virou para o marido. Fiz a coisa certa? Você fez a única coisa que poderia fazer sendo quem você é, respondeu ele, beijando sua testa. E eu te amo ainda mais por isso. Naquela noite,
Enquanto jantavam na sala de jantar que agora era verdadeiramente deles, Clara refletiu sobre a jornada extraordinária que havia percorrido. A família que tentou se livrar dela como se fosse lixo, agora implorava por sua ajuda. O homem que supostamente seria vítima de uma brincadeira cruel, havia se tornado seu maior amor e apoio. "Sabe o que é mais engraçado sobre tudo isso?" disse ela para Rodrigo. "O quê?" "Meus pais realmente acharam que estavam pregando uma peça em você, que estavam enviando a filha defeituosa para arruinar sua vida." Rodrigo riu, um som rico e caloroso que encheu a sala. "Eles nunca vão entender que me deram exatamente o tesouro que eu procurava a vida inteira." Clara sorriu, sentindo seu coração se encher de gratidão. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas das piores maldições. "E às vezes," disse Rodrigo, segurando a mão dela sobre a mesa, "as pessoas que tentam nos ferir acabam nos direcionando para o nosso verdadeiro destino." Terminaram o jantar em paz, sabendo que haviam construído algo bonito e sólido juntos. Uma parceria baseada em respeito mútuo, amor verdadeiro e valores compartilhados. Clara nunca mais seria a filha rejeitada. Era agora a esposa amada, a conselheira respeitada, a mulher que havia encontrado seu lugar no mundo ao lado de alguém que a via exatamente como era. Perfeita em sua imperfeição, valiosa em sua autenticidade, amada em sua plenitude. 3 anos depois, Clara e Rodrigo não haviam apenas construído uma vinícola próspera, haviam construído uma família abençoada. E enquanto as uvas cresciam nas vinhas, o amor deles também florescia em cada riso de seus filhos, em cada abraço, em cada novo amanhecer juntos. A filha que foi enviada como lixo se tornou o tesouro mais precioso que aquele homem pôde ter encontrado. E assim termina mais uma história que nos faz refletir sobre o valor de ser autêntico. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. Conta aqui nos comentários. Essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui e ser parte desta. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro. Fim. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for. And they say